Olá, seja bem-vindo. Opinião está de volta. Hoje vamos falar de campanha da fraternidade, Quaresma, Semana Santa. Para isso, nós vamos receber hoje o padre Marcelo Santiago, pároco da Igreja do Pilar. Fique conosco, o Opinião está só começando. Fraternidade e políticas públicas. Este é o tema da campanha da Fraternidade 2019, iniciada na quarta-feira de cinzas. A campanha da Fraternidade vai durante toda a Quaresma, sempre pregando um tema de relevância e importância na comunidade. Para falar mais sobre a campanha da Fraternidade 2019, recebemos hoje aqui nos estúdios da Top Cultura o padre Marcelo Santiago, pároco da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, da paróquia de Nossa Senhora do Pilar. Boa noite, padre Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, Alan, boa noite os que nos acompanham através da Top Cultura, do programa Opinião. Saudação amiga e fraterna a todos. Agradeço desde já a oportunidade de falar de um tema bastante pertinente, desafiador, este tema que a campanha da Fraternidade nos propõe para esse ano, Fraternidade e Políticas Públicas. Então, padre Marcelo, vamos logo começando esse tema, Fraternidade e Políticas Públicas. Como que foi o conceito, a elaboração do tema para a campanha deste ano, baseado no que a gente vive no país, fora do Brasil? Como é que foi a elaboração da campanha da Fraternidade deste ano? Pois bem, a campanha da Fraternidade ela é uma iniciativa da Igreja Católica, mas não fechada aos fiéis, né, cristãos, católicos, mas ela é um contributo para a vida da sociedade. É uma iniciativa que acontece nesse período da Quaresma. Quaresma são esses 40 dias em que somos propostos a nos preparar para celebrar intensivamente os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Cristo Senhor, o mistério pascal, e nos suscita uma atitude de conversão, não só a conversão pessoal, mas a conversão das estruturas, né? A conversão de toda essa realidade que nos desafia do ponto de vista de trabalhar em vista de uma sociedade mais justa, fraterna e reconciliada. É uma campanha que já vem desde os anos de 64, que a Igreja vem celebrando. Os primeiros anos, o foco foi uma organização interna da Igreja na consciência da caridade para servir o nosso povo. A fé, ela tem que estar diretamente ligada à vida. A fé sem obras é uma fé morta, né? A autenticidade da fé se mostra em testemunhar o amor a Deus no serviço a todos, a começar do pequeno e do mais necessitado. Depois, nos anos 70, a campanha ela começou a associar as realidades pelas quais passa o Brasil, né? E a partir, sobretudo, da década de 80, ela começou a trazer alguns temas mais pertinentes. Esse ano, o tema das políticas públicas vem deste momento que nós estamos vivendo no contexto de Brasil, né? Dos anos para cá, nós estamos vivendo uma espécie de desconstrução social. A gente pode dizer que as políticas públicas elas estão na UTI, né? Nós tivemos leis como, por exemplo, do teto fiscal, que é o congelamento por 20 anos, né? Dos investimentos públicos, e isso atinge, sobretudo, as políticas sociais. Tivemos leis também em favor do mercado, mas que geraram a flexibilização e a fragilização das leis trabalhistas, né? Então, a questão, né, da terceirização, a questão que afetou os nossos sindicatos nesse momento. E estamos vivenciando também um processo desafiador, né? Como agora, por exemplo, as questões ligadas, né, à possível reforma da Previdência, né, da Previdência Social. Tudo isso fez com que a Igreja pudesse trazer para esse ano essa reflexão, propor essa reflexão. A proposta ligada à campanha da Fraternidade é o quê? Primeiro, é fomentar uma maior participação da sociedade, né, na defesa de direitos e na vivência também das suas obrigações, dos seus deveres, né, sobretudo atinentes às políticas públicas. E fazer crescer realmente essa consciência de uma cidadania ativa e do nosso compromisso com o bem comum, né? Esse é o pensamento de trabalhar realmente para uma sociedade
mais reconciliada, mais justa, mais igualitária. Padre Marcelo, o senhor trouxe para a gente esses temas a nível nacional que são muito pertinentes a se trabalhar, mas aqui para a nossa realidade de Ouro Preto, região dos Inconfidentes, como é que a campanha da fraternidade pode ser aplicada aqui a essas políticas públicas da nossa região, as nossas carências aqui na região? A preocupação justamente é essa, de quando você fala de políticas públicas, de o que você está falando? Você está falando de políticas sociais, que são essas mais conhecidas, como, por exemplo, ligada à educação, à saúde, ao transporte, à moradia, né, ao saneamento básico. Você fala de políticas macroeconômicas ligadas às questões fiscais, né, à relação de comércio, de indústria. Você fala de políticas administrativas, que são essas ligadas realmente ao exercício da democracia e à participação social. E você fala de políticas setoriais, né, que são políticas, por exemplo, como a cota, né, para a questão racial, a questão da juventude, né, políticas voltadas, por exemplo, para o combate a toda essa violência, né, contra a mulher, políticas ligadas ao meio ambiente, né, à ecologia. Então, nós falamos dessas políticas. O desejo é de que, cada dia mais, nós possamos fazer com que essas políticas, né, do Estado, que são aquelas amparadas pelas leis, a Constituição Federal, no caso, a Constituição em curso de 1988, e as leis do Estado municipais, possam assegurar esses direitos ao nosso povo, né? O olhar é para todos, mas a consciência de que nós também precisamos perceber que estamos num mundo de contrastes. Existe muita injustiça, muita violência, muita miséria, né? E a situação do país campeia para uma realidade ainda de maior concentração de renda e não de distribuição de renda. Então, essa é uma preocupação. E que as políticas de governo, porque mudam os governos, mudam os interesses também, o foco do trabalho, da atenção primária dos nossos governos. A política vem antes do social. Exato. Então, a preocupação é que nós possamos unir forças, né? Aqueles que são constituídos, nossos representantes nos poderes públicos, a sociedade civil organizada, é muito importante, as igrejas também, enfim, os sindicatos, nós queremos os movimentos, né, populares e sociais, né? A política pública, ela não pode ser só construída no gabinete, não pode ser só uma responsabilidade, né, tão só dos nossos governos, né? Mas ela precisa ter também a participação popular, até para que sejam, né, políticas efetivas e justas, que possam realmente produzir os seus efeitos, né? Aqui, por exemplo, a nossa comunidade de fé, a paróquia do Pilar, nós tivemos um encontro, né, tendo a formação sobre o que, né, orienta e pede a igreja e propõe diante das políticas públicas, e nós assumimos 3 medidas. Uma delas é o quê? Fazer uma espécie de roda de conversas nos bairros e comunidades, por setores, para levantar as realidades que temos ali, né? Problemas, por exemplo, ligados, né, ao atendimento à saúde, um posto de saúde, a questão da escola, né, a questão, por exemplo, né, do transporte, né, a questão do saneamento básico, se falta água, se não falta, né, a questão do esgoto, essas coisas todas que são pontuais, mas elas são importantes. O desejo é o quê? É despertar na pessoa uma cidadania verdadeira, porque a cidadania não é só você ter consciência dos seus direitos e exigir os seus direitos, mas é você realmente, né, se preocupar para além de você. Então, é preciso que a pessoa preocupe para além dela, com a sua rua, com o seu bairro, né, com a sua cidade, a sua comunidade, e assim nós vamos criando uma participação maior. Então, essa é uma ideia. A segunda é fortalecer os grupos, sobretudo das pastorais sociais na paróquia. A função primeira não é nossa, né, da questão social, mas a nossa consciência de fé e de participação na sociedade faz a igreja também assumir, né, compromissos, né, de ajudar, né, a superar, estar à altura dos desafios enfrentados, a buscar as soluções por uma vida mais digna, defesa da vida, dignidade do ser humano, promoção do bem comum. Essa é uma outra perspectiva. E uma terceira é construir uma espécie de um observatório social para Ouro Preto, que não estivesse vinculado propriamente aos partidos políticos, né, mas uma consciência política mais ampla,
que nos dá essa consciência, que a política é o cuidado da cidade. E a política pública é o cuidado que o Estado faz, né, em favor, né, do seu povo, da sua né, das pessoas, dos seus cidadãos. E isso não pode ser feito só para o Estado, embora o Estado tenha a participação primeira, a obrigação primeira. Tá certo, Padre Marcelo. A gente volta a falar mais sobre a campanha da fraternidade, com um tema mais específico aqui da cidade, habitação, moradia. Mas no próximo bloco a gente vai para um rápido break e a gente volta já com mais opinião aqui na Top Cultura.